Então, em um só Deus eternamente subsistente, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está em Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19, Marcos 12:29, nós cremos que existe, então, um só Deus. E para nós estudarmos Deus, nós estudamos três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém formando a triunidade, um só Deus. Número 2, nós cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão, como está em 2 Timóteo 3:14-17. Então, sempre que nós vamos ensinar, como nós vamos pregar, falar a respeito de Deus, nós nos baseamos na Bíblia. Sempre a Bíblia é o livro de regra e fé cristã. Número 3. No nascimento virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus. Isaías 7:14, Romanos 8:34, Atos 1:9. Então nós temos como doutrina também básica o nascimento virginal. Jesus nasceu de uma virgem, foi gerado pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Outra coisa, cremos na sua morte vicária, ou seja, substituta. Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou sobre ele os nossos pecados, morreu a nossa morte em nosso lugar. Então a morte expiatória, ou seja, o sangue que ele derramou em nosso lugar para nos purificar de todo pecado. Em sua ressurreição também nós cremos. Não adianta nada você acreditar em Jesus, acreditar que ele veio, nasceu como homem, que ele morreu na cruz, mas você precisa acreditar que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, é necessário, 1 Coríntios 15, Paulo diz que se você não acredita que Jesus ressuscitou, é vã a sua fé, não serve para nada. Então você deve acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E cremos também que ele subiu aos céus, onde está à direita do Pai, e onde intercede por nós. É importante acreditar nisso também. É a doutrina básica da palavra de Deus. Depois, cremos também na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar esse homem a Deus. Então nós cremos que o homem, ele já nasce com a semente do pecado, e quando ele toma consciência das coisas, ele começa então a fazer aquilo que lhe agrada, mesmo sabendo que isso é errado. Ele vai pecando, transgredindo as leis de Deus, que já estão colocadas em seu subconsciente, já está lá dentro da sua consciência. Mas ele peca, ele transgride. Então o homem é condenado devido a esse pecado. Mas, através de Jesus Cristo, de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crendo que ele morreu pelos nossos pecados, o homem pode ser salvo. Nós cremos também na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem digno do Rei dos Céus. Então nós cremos que para o homem nascer para Deus, ele precisa morrer para o pecado. Ele precisa deixar o pecado, precisa se arrepender desse pecado e entregar-se a Deus. E então ele poderá ser salvo. Nós cremos também no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita, na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Então nós cremos que os pecados que cometemos podem ser perdoados através da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. E então nós receberemos uma salvação presente. Na mesma hora recebemos a salvação, recebemos o perdão de Deus. Nós cremos na perfeita e eterna justificação dessa alma que nós temos. E foi recebida essa justificação gratuitamente, não é por obras, não é pelo que nós fazemos, nós não compramos, mas Deus nos deu, Deus nos ofereceu gratuitamente, nós só temos que receber. Nós cremos também no batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Então nós cremos no batismo nas águas,
E a palavra batismo significa imersão. Então nós cremos que devemos fazer esse ato público, né? Confessando publicamente a nossa fé, nos submeter ao batismo nas águas, como prova de nossa fé, como a inclusão no corpo de Cristo, no corpo social de Cristo na terra, que é a igreja. Então nós devemos ser batizados nas águas, nos submeter a esse batismo, que é bíblico. Nós cremos também na necessidade e na possibilidade que temos de viver a vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. Então nós cremos que, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. Ele mora em nós. Então nós podemos ter uma vida diferente, uma vida santificada, uma vida de vitória sobre o pecado. Número 9, nós cremos também no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Então nós cremos no batismo com o Espírito Santo, que vem do alto. Ninguém ensina a outra pessoa a falar em línguas. Mas quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, que é uma capacitação para se pregar o Evangelho, com demonstração de poder de Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. Então, a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas nessa hora, como comprovação externa de que ele está recebendo o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Número 10, nós cremos também na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação conforme a soberana vontade de Deus. Então, nós cremos que os dons do Espírito Santo são atuais e atuantes na igreja. Nós cremos que os dons estão presentes na igreja desde o dia de Pentecostes até hoje. Os dons do Espírito Santo são dados como capacitações para que nós possamos pregar o Evangelho na unção e no poder do Espírito Santo. E número 11, nós cremos também na segunda vinda pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeiro, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação. E a segunda, visível corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então nós cremos aí na vinda de Jesus para nos buscar. E nós cremos que essa vinda é antes da grande tribulação, como ele escreveu à igreja de Filadélfia, dizendo: eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então nós cremos que nós somos a igreja de Cristo, a igreja fiel de Cristo, que está pregando o Evangelho, e que Jesus vem nos buscar no arrebatamento. Nós estamos num momento, no abrir e fechar de olhos, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, transformados e arrebatados, levados ao encontro do Senhor nos ares. Primeira fase, então. E a segunda fase, no final da grande tribulação, quando Jesus vem conosco para a igreja, e ele então começa lá então 1000 anos de paz para a terra. Satanás preso durante esses 1000 anos. Nós vamos ver que no final do milênio então Satanás será solto e será a última batalha de Satanás contra Deus. E nós sabemos o resultado: quem luta contra Deus sempre perde a batalha. Satanás, todos os seus seguidores serão então lançados no lago de fogo e enxofre para sempre. Nós cremos também que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Então, durante a grande tribulação aqui na terra, nós estaremos com Cristo no tribunal de Cristo, recebendo galardão, recebendo aí prêmio por tudo que fizemos e pelas nossas intenções, pelo que fizemos essas obras para Cristo aqui na terra. Também nós cremos no juízo vindouro, que recompensará os fiéis e condenará os infiéis, e na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. Nós cremos também no trono branco, o juízo de Deus que virá sobre todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, que serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e os seus seguidores. Nós cremos também numa vida eterna na Nova Jerusalém, onde nós iremos morar com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Vamos ver agora o nosso questionário, onde nós passaremos pelos principais pontos da nossa lição. Você encontra aí o nosso questionário nesse endereço que está abaixo.
toda quinta-feira, já à tarde, no máximo à noite, está aí pronto o questionário. E em outros sites você pode entrar aí e procurar EBD na TV, né, procurar aí o nome da lição na internet, você achará. Em outros sites também nós temos os nossos ensinos e o nosso questionário também, e também os nossos vídeos. Então o questionário no site, você pega, ele não tem as respostas, mas aqui no vídeo nós vamos dar agora as respostas, né? As verdadeiras, somente as verdadeiras.